Bom dia. Bom dia. Peraí, acho que eu tenho que virar. Acho Virei. que tem que apertar na câmera. Tem uma câmerazinha embaixo aí na tela que gira para onde ela está apontando. Câmerazinha que É, gira. isso, Aí, agora sim. girou. Agora você Bom só tem dia, que. Edward. Bom dia. Você tem que virar o seu celular, acho. Deixar ele de Ah, pezinho. tenho que virar? Ah, tá Ele- bom. É, Eu tinha preparado ele no tripé para ficar bonitinho e tal, para não ter que ficar segurando, mas tudo bem. Tá me ouvindo é, bem, Edward? eu estou ouvindo muito bem. Inclusive, eu tenho um tripé aqui, mas eu faço ele ficar de lado para segurar, porque o Instagram não permite que você fique de lado assim. Tem que ser sempre de Ah, é? pé. Ah, eu não sabia desse truque, ó, mas tudo É, bem. Eu vou segurar numa boa aqui. Não, não tem problema, não. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é Regina. Tudo bem, Regina? Como é que você tá? Tudo bem, Edward, tudo bem. Legal. Então, estou aqui com essa cara de ressaca, porque ontem eu participei daquela aula, participei não, eu assisti aquela aula maravilhosa que você fez na quinta-feira, e eu até entrei e saí rapidinho, porque você não acredita, eu tinha saído de uma aula com o Tesman, e aí Ah, realmente entendi. não dá para você fazer duas aulas seguidas sobre Não, isso, né, a ponto de ainda, você ficar absolutamente maluco. ainda E ontem mais eu do assisti. Tesman, né? Nossa, e ontem eu vi que você o cita como uma referência, eu fiquei muito feliz, porque eu também tinha achado o conteúdo bem bom, né? Ah, o conteúdo dele é E ótimo, queria, sim. primeiramente, parabenizar você, porque realmente aquela aula foi magistral, como muitas outras que você tem feito às quintas-feiras, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer a você, ao Jefferson, que são pessoas muito generosas e que colocam a gente, né, nesse mundo do podcast com uma facilidade, com uma generosidade que faz com que a gente se sinta, digamos assim, apto, né, para fazer o trabalho. Sim, 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 sim. O seu podcast é o Entre Si, é isso? Entre em si, isso. É, A é. gente está caminhando para o 29º episódio, né? Desde que eu fiz a Escola do Podcast, eu fui publicando semanalmente e vou me atualizando com as dicas de vocês, né? Ontem não, já houve umas quintas-feiras atrás que vocês falaram sobre a abertura do podcast, né? Sim, é verdade, é verdade. E aí eu vou reformular as minhas aberturas, eu vou gravar novas cabeças, né? E eu queria uma ajuda em alguns aspectos. Não sei se você pode me ajudar por aqui ou se eu devo me colocar depois por e-mail. Vamos ver em Não, que mas você vamos pode me falar. ajudar por aqui. Vamos lá. Ok. Então, Antes de você fazer a pergunta, da onde você está falando para o pessoal saber? eu estou falando de São Paulo. Eu sou São de São Paulo, Paulo. legal. E o seu Isso. podcast é o Entre em Si, é isso, né? Entre em si, isso. Perfeito. Autoconhecimento e crescimento pessoal com Regina Azevedo. Essa Legal. é a minha apresentação. Eu Muito bom. acho, não sei se você vai se lembrar, mas quando você falou sobre apresentação, você tinha dito que seria legal a gente se apresentar um pouco, né? É verdade, nos Mas primeiros episódios, em algum, ou no episódio número 0, alguma coisa assim, né? isso, eu gravei o episódio número 0 falando só sobre a minha trajetória profissional, né? Tá. E explicando como é que eu cheguei a essa questão de autoconhecimento e crescimento pessoal. Então eu evitei de nos outros episódios falar, até porque eu fazia uma coisa muito locutada, como a gente diz, né? Eu, como Certo. tenho uns livros publicados, eu sempre tive esse anseio de gravar os capítulos, né? Então Tá. foi como eu elaborei, como eu concebi a experiência primeira do Entre em Si. Eu fui gravando os capítulos, terminei um livro rapidinho, aí já estou no segundo, né? E a gente está lá, né? Fazendo essa experiência com um material que praticamente eu já tinha. E é bacana, porque como a gente escrevia por laudas, né? O número dos capítulos que foram publicados inicialmente na revista Planeta e depois como livro, ele Eu dá lembro exatamente 20 da minutos. a revista Planeta, hein? Eu lembro. Não tem Isso, mais, né? isso. Olha, ela tem agora no formato digital, mas ela está totalmente diferente daquela concepção primeira, né? Que era realmente uma revista para as pessoas curiosas, que gostavam de assuntos diferentes, né? Isso. Diferenciados. É, E eu eu lembro disso. sempre trabalhei nessa área de comportamento, né?
Então, eu tenho um gênero que eu desenvolvo na escrita, que é a crônica, então eu fazia umas crônicas sobre comportamento. E aí Legal. resultou nos livros depois, eu juntei os artigos e resultou nos livros. Então tá dando legal, porque a gente escrevia, acho que eram 10 laudas, e isso dá os 20 minutos. Então não tenho que me preocupar com o formato por enquanto. Conteúdo certo? Você tem. É. Mas tá Já acabando, pronto. Edward. Eu Esse sei. negócio de podcast semanal voa, né? É Voa. verdade. E aí a primeira dificuldade que eu tive foi em relação à construção do avatar. Você chama de avatar ou de persona? Não lembro. A gente chama de avatar, que é o pessoal fala na internet, fala isso, mas é o nosso ouvinte ideal, é para quem a gente está falando, né? Então, aí eu fiquei um pouco, ainda estou um pouco confusa, porque eu queria me comunicar com dois públicos. O público de Planeta, né? Que era mais ou menos, eu acredito, um público misto na faixa de 35 a 60 anos. Da E depois revista eu Planeta, adquiri. né? Da revista Isso. Planeta, né? Porque a revista Depois Planeta, ela tinha assuntos diversificados, coisas esotéricas também, não tinha? Também, a gente... E tinha um pouco da ciência, assim, então tinha, Sim. se eu não me engano, falava um pouco de extraterrestres em algum ponto ou não? Falava, Sim, né? sim, Então sim. ela era bem ampla, assim, né? Exatamente. Sabe como é que a gente apresentava a revista, Edward? A gente dizia que era a revista que tratava de tudo aquilo que a grande imprensa não tratava. Então a gente tratava desde religiões comparadas, temas de psicologia, Isso. tinha também essa coisa de Falava de mediunidade também, né? mediunidade muito, né? Porque era na parte de religiões comparadas. Tinha toda essa coisa de artes adivinhatórias, a gente falava sobre tarô, falava sobre várias coisas. E a minha trajetória lá foi mais ou menos assim. Comecei com as artes adivinhatórias, passei para Jung, do Jung e a coisa do inconsciente eu passei para programação neurolinguística, e depois, encantada com essa coisa de programação neurolinguística, eu já tinha me tornado professora universitária. Aí eu fui fazer mestrado e doutorado na área de PNL, né? Desenvolvendo temas de PNL. Então, aí a questão da persona, eu gostaria de me dirigir a essas pessoas e também a esse meu público dos alunos que passam por mim e que às vezes querem ter um vínculo, né, de mais ou menos uma mentoria, né, continuando. E eu nunca me adequei. Eu ouvi a sua história, né, de dizer que não se adequava às diferentes mídias, e eu também não me adequei. Principalmente ao YouTube eu não me adequei, porque com o feminino ele é um pouco mais complicado, né? Você tem que estar com o cabelo em dia e tal, né? Isso é verdade. Eu reconheço que é um pouco mais difícil, né? A gente, homem, assim, pode chegar lá até descabelado. Bate cabelo, tá tudo certo. Mas eu tenho uma amiga, né? Uma atriz, você deve conhecer, a Nani People, né? E ela fala assim que tem que bater uma argamassa básica de manhã para poder acordar, né? E hoje, depois da ressaca da sua aula, eu fiz o possível, mas não sei se está dando conta. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então a questão é essa. A primeira questão era persona, como juntar esse público da Planeta com o público dos meus alunos. Então essa era a primeira questão. Depois vai ouvindo que depois você responde uma vez. Tá Então, bom, a primeira questão era público de Planeta com o público dos ex-alunos, que não tem nada a ver. Ainda bem que eu conheço a revista, ainda bem que eu li. Os ex-alunos... Assim, tem muita gente aí que vai ouvir isso aqui e falar, que revista é essa? Como assim, Planeta, né? Era uma revista deliciosa aquela revista. Eu acho assim maravilhosa. Um parênteses, eu via muito a revista, porque naquela época, que é década de 80, começo de 90, acho que ainda estava nas bancas, né? E a gente comprava, a gente ia atrás de informação na banca de jornal, concorda? Onde a gente conseguia uma informação mais frequente através das revistas e tal, né? E eu comprava muito revista de eletrônica. Não sei se você via lá nas bancas, tinha muita revista de eletrônica. Eu comprava... Claro. Hoje em dia eu fico decepcionado com banca, porque não tem mais nada. Não tem, só palavras cruzadas, né?
ainda. Exatamente, pois é. Mas vamos à sua segunda parte aí. Então, a segunda parte do público, né? O Tá. público, esse novo público, ele é constituído essencialmente por gente que acho que é da sua área, é da área de engenharia, né? São Hum, engenheiros que estão deixando de ser engenheiros, porque a carreira da engenharia hoje faz com que a pessoa se torne um gestor, ele se torna um verdade. administrador quando ele cresce na carreira, né? E Sim. muitos não se sentem preparados para isso. Então, eles acabam escolhendo minhas disciplinas lá na Escola Politécnica, tem um MBA de que eu faço parte, e eu Tá, dou cursos lá sobre comunicação e motivação. E tem uma tá. procura, tem uma demanda, porque o engenheiro ele não foi preparado para falar com pessoas, para administrar pessoas, né? Então, É a gente verdade. busca suprir essa área. E aí é um público misto também, um pouco mais jovem. Eu acredito que eu estaria falando para pessoas entre. Eles estão entrando cada vez mais cedo, né? Então, entre 25 a 50 anos, né? Porque tem Tá. também os que estão se atualizando. Então, eu vejo primeiro essa discrepância em juntar os públicos, né? Para falar com a minha persona. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que eu tenho experimentado todas as ferramentas que você tem oferecido, né? O Podpage, por exemplo, né? Você fala, vamos abrir um site e tal, né? E eu estive pensando, e eu acho que isso eu me identifiquei também com a sua fala, quando você se apresenta, que eu inicialmente eu pensei em criar um site para mim. Eu tinha blog para mim, no meu nome e tal. Sim, E sim. hoje eu tenho me apresentado nas redes, né, eu, a Regina, como Regina Azevedo Multimeios, porque eu acho que isso cabe em mim. Né? Aliás, eu caibo nesse rótulo, Certo. porque eu sou uma pessoa que atua na área de fotografia, né, porque eu sou jornalista, e hoje a gente está até abrindo uma exposição física, que é uma grande vitória para nós nesses tempos de pandemia, né? Olha Num só. espaço muito bacana, lá na Passagem Literária da Consolação. Então, eu tenho uma atividade na área da fotografia, na área da Então, escrita, você é jornalista. É, sou você é jornalista de se formação. formou aonde? Se formou Me aonde? formei na ECA, me formei na ECA. ECA, fiz um mestrado Legal. na ECA e fiz um doutorado na Instituto de Psicologia, né? A Então, estou bem coberta. minha esposa também é jornalista. Ah, que É, bacana. ela é Bacana. Então, ela da deve te dar. Casper. Ela é da Casper. Ah, Casper é onde trabalha o meu namorado. Ele é da Fundação Casper Libero, só que ele É, trabalha na Rádio Gazeta. Então, eu agora amadurecendo mais a ideia, né, focando mais nisso, eu pensei em criar um site com esse nome, Regina Azevedo Multimeios, e abrigar o podcast lá dentro como uma das minhas atividades. tá. Então, sem querer te explorar muito, as dúvidas seriam basicamente essas duas. Se eu consigo juntar esses dois públicos numa persona, né, e pensar neles unidos, né, como uma persona. E o segundo, o que que você acha de eu tentar incluir o podcast dentro, né, sob o guarda-chuva da Regina Multimeios? Porque aí eu teria uma aba de fotografia, eu teria uma aba de blog para escrever. Então, Tá. é isso. Então, os multimeios, deixa eu entender os assuntos principais. Um deles você falou agora é fotografia. O outro Sim. assunto que eu estou entendendo é aquilo que tinha na revista Planeta, tá? É uma outra Isso. linha de assunto. E um terceiro assunto seria talvez mais ligado à PNL para ajudar principalmente engenheiros a conseguir crescer na sua carreira e lidar com pessoas e gerenciar equipes. Seriam essas três coisas, mais ou menos? Na verdade, duas, né? Porque já na Planeta eu já fazia essa parte do crescimento pessoal, eu já trabalhava com comportamento. Tá, Então, quer dizer, os meus temas do Entre em Si, eu espero que eles sejam apropriados ao público da engenharia. E ao público da Planeta por, digamos assim, por consequência, porque eles já eram meu público, né? Eles já me liam lá, já gostavam desse tipo de coisa, então eu acho que voltariam para nós, né? sim. Essa questão.
o assunto que você falava na Planeta era estritamente assim, mais direcionado ao quê? De todos os assuntos que a Planeta falava. Qual que era o assunto? Era mais Era PNL ou não? PNL, Comportamento? comportamento, inteligência emocional, né? Todas essas coisinhas ligadas a comportamento. Eu podia também falar, talvez, sobre meditação, né? Falo muito sobre mente inconsciente, né? Meu doutorado Legal, é sobre legal. linguagem hipnótica, então é mais ou menos nessa linha que eu trabalho, inclusive dando aula na USP, eu falo sobre essas coisas também, Ah, entendeu? entendi. Não, não, para Então mim foi são duas importante, coisas. é importante, porque assim, claro, a Planeta era muito aberta, uma revista muito Sim, aberta em sim. termos de temas, né? Então, Uhum. pode ter muito engenheiro que vai falar, pô, tá falando de tarô, tá falando de mediunidade, isso não é para mim. Uhum. Mas, É. e principalmente cabeça de engenheiro, a gente sabe como é, né? Eu tenho cabeça de engenheiro, eu sou engenheiro, eu sei como que é. A gente sempre tá ali olhando, falando, cadê a evidência? Cadê não sei o quê? Cadê o... Isso, Agora, na isso. questão da PNL, eu vejo que ela, com certeza, conecta muito com a engenharia, porque é uma ciência. Assim, eu não estou dizendo que o resto não pode ser considerado ciência em certo sentido, né? Mas é uma Uhum. ciência mais prática, Sim. aplicável. Então tá. Então isso aí você estaria falando. Eu entendo. Esse seria o seu principal assunto dentre porque você falaria desse assunto, né? É Isso. só para engenheiro ou para qualquer pessoa que quer se Não, seria para qualquer pessoa, né? Mas a experiência que eu tenho é com esse público. Na verdade, seria isso, jovens, né? Que estão sendo meio que empurrados para essa questão do gerenciamento de pessoas, né? Eu digo por que os que são empurrados, porque a pessoa que se prepara para isso, ela faz psicologia, ela faz matérias de humanas, né? Faz administração, em que ela tem psicologia e tal. sim, Então, essas pessoas, elas já têm um certo preparo. Agora, por exemplo, pessoas de exatas que de repente são jogadas nessa arena, né? Agora, de hoje é, em diante, você vai gerenciar, né? Você vai liderar times, né? Como eles falam. Você vai isso, exato. liderar um time. O sujeito fica desesperado lá, sabe? Ele fala, eu não sei falar com gente, eu só sei falar com a diretoria, eu não sei falar, né, com o chão de fábrica, ou então eu só sei falar com o chão de fábrica, né? Eu Sim, não sei, sim. numa reunião, dar uma parte e tal. Então, isso é o que eu faço na universidade, né? Eu treino, vamos dizer, as pessoas em ferramentas, com ferramentas relacionadas à oratória, a entender como a comunicação se processa. Trabalho com diversos perfis, né? Eu utilizo Jung, porque eu trabalho com modelos arquetípicos, né? Sim, Então, o que é sim. um guerreiro, o que é um mestre, o que é um curador, né? Para eles entenderem, funciona bem. Claro, Agora, com certeza. eu não gostaria de fazer uma réplica dos meus cursos na no podcast, né? Então, o que que eu faço? Eu vou tratando de temas mais amenos. A primeira fase do Entre em Si, eu tratei só de emoções negativas, que era a Tá. partir de um livro. Até uma vez eu fiz um comentário lá, não sei se você vai se lembrar, que eu falei, poxa, eu faço os capítulos que eu faço, os episódios sobre emoções pesadas, né? Depressão, não sei o quê, ansiedade, esses têm mais visibilidade. Quando eu coloco temas mais fofos, aí o pessoal parece que não gosta muito. Tá? Então, o primeiro livro eu tratava só desses temas pesados: tristeza, depressão, ansiedade, medo, né? É, Então, o é porque podcast foi indo. assim, é porque as coisas, até entendo por que que isso chama mais atenção, porque quando a gente fala assim, você quer, quando eu pergunto para a pessoa, você quer evitar a depressão ou você quer ser feliz? Pois é, Né? Então, assim, a pessoa fica assim, não, peraí, se eu evitar a depressão, eu vou ser feliz. Né? E normalmente exatamente. ninguém quer ter depressão, então aí que chama É, mais atenção, porque é o nosso instinto protetivo, né? Você sabe muito bem isso, né? Aquele instinto de proteção, eu tenho que me preservar. isso. E a gente faz tudo para se preservar, né? Bom, então assim, então você estaria falando com esse público, então são dois assuntos, né? Esse e fotografia, seriam esses dois assuntos? Fotografia.
Fotografia é uma coisa também que eu trabalho, né? Mas aí seria mais uma fotografia autoral, né? Que também se conecta, sabe? As imagens também se conectam. Nossa, perdão, não desliguei isso, tá pipocando tudo aqui. Mas Tranquilo. então a fotografia também ela se conecta com esses temas, né? A minha abordagem fotográfica, né? Então, Sim, é essa coisa, né? Eu me considero multimeios por isso, porque eu trabalho com linguagem de imagens, né? Através da fotografia, eu trabalho com a escrita, eu posso trabalhar na área de vídeo, não necessariamente com a imagem minha, talvez. Mas, sabe, já pensei em transformar algumas partezinhas dos episódios, né, em alguma coisa com movimento, com escrita, com som, para também jogar no YouTube. É a primeira ideia que me sim. vem para criar o canal do YouTube para o Entre em Si. E, então eu me considero mesmo multimeios, porque você vê, né? Trabalha agora com o áudio no podcast, trabalha com vídeo, trabalha com imagem, trabalha com texto. Então não acho que Sim. seria muito E pretensioso da minha parte falar que eu sou multimeios. o multimeios é para você dizer que você atua por vários meios. É esse, por isso você está usando essa Isso, palavra, né? Porque assim, isso, é. o que, por exemplo, quando eu escuto a palavra multimeios ou entre em si, o entre em si é mais claro para mim, né? Eu Uhum, falo, é, pô, eu já entendi o assunto do entre em si, né? Porque a sim. gente tem que entrar em nós mesmos e aí eu estou entendendo que é uma questão de autorreflexão e aí a PNL faz todo sentido a partir daí. Multimeios, eu fico um pouco na dúvida, né? Quando eu escuto assim, né? Do que será que ela fala no multimeios, né? Hum. Eu não sei qual é o assunto, né? E talvez para uma pessoa mais simples, até a palavra fique meio. Como assim multimeios, né? O que é Entendi. multimeios? Né? Então, É, assim, para mim, assim, então assim, porque quando você tem um. É que nem um título, né? De uma matéria, porque a gente tem que falar. Normalmente, quando a gente fala para a pessoa comum, né? Que é a pessoa, vamos dizer assim, é a pessoa do dia a dia. exato. É para essa pessoa que a gente geralmente fala. E quando a gente fala com essa pessoa, a gente tem que ter o cuidado de falar de maneira simples. Porque Uhum. às vezes, pelo menos num primeiro momento, porque é que nem a gente aqui na jornada, na escola do podcast. Às vezes a gente tem que ser bem simples assim no que a gente aborda. Tudo bem, em algumas aulas a gente vai lá e vai para as cabeças, né? Mas a Óbvio. comunicação, quando entra na jornada do podcast e tudo mais, ela começa a ser simples. Porque eu vou receber muitas pessoas que não sabem exatamente nada, que estão chegando, tal, e às vezes o que é óbvio para mim, e a gente já caiu nesse negócio, né? A gente pensava assim, não, mas todo mundo sabe o que é podcast, sabe nada. Não, mas tudo bem, mas se eu explicar rapidamente o que é podcast, ela vai entender. Não vai, porque ela também não conhece, pegou ontem o celular, tem pessoas de tudo quanto é jeito, né? Então a gente fala com uma pessoa. É aquele negócio, quando começa, a gente tem que pegar a pessoa comum, né? E depois a gente vai levando essa pessoa numa jornada junto com a gente, dentro do nosso conteúdo, né? Então, por isso que eu falo, o entre em si, eu acho que conecta com qualquer pessoa, na minha visão, né? O Então, multimeios, ele fica um pouco mais assim, né? Então, eu sei, você quer chamar o site como multimeios? Regina então, Multimeios aí? seria Regina Azevedo Multimeios, o site. E aí, dentro desse site, eu teria a aba, né? Entre em si, fotografia, palestras, né? Que é outra coisa que eu É, trabalho, a blog. porque assim, de qualquer modo, quando você for falar de alguma coisa na internet, talvez, eu acho assim, talvez você não vai falar muito assim, olha, aqui é a Regina do Multimeios. É mais fácil, para mim, é mais fácil falar, ah, não, eu sou a Regina aqui enfim, do Entre em Si, por exemplo, né? E aí, aí você vai falar o que é o Entre em Si, né? Aí você vai falar, não, falo de PNL, a inserção da pessoa na capacitação para gestão de equipes, alguma coisa assim, né? Então, agora, por exemplo, você poderia, também na área de fotografia, agora, é que a área de fotografia você usa ela como um apoio, mas você está fazendo uma exposição de fotografia, né? Das suas fotografias, né?
Isso, Você está fazendo, né? isso. E como é que você está divulgando essa sessão de É, fotografia? a ação de fotografia, a gente já tem alguma experiência, porque nós trabalhamos com alguns coletivos, né? Esse é o coletivo Olhar Plural, que é liderado por dois amigos meus, o Bicerra e a Alice. Eu tenho meu próprio coletivo que chama Fotografia de Quinta, que a gente também faz exposições e tal. Então a gente já tem uma comunidade grande de fotógrafos, né? Fotógrafos Entendi. amadores que gostam. Então essa parte a gente está se resolvendo através do Facebook, né? Está indo relativamente sozinha. Agora, o que eu acho que não ficou claro para você, o Edward, a minha questão é que nessa coisa, né, de eu ser multimeios, eu fico pensando que eu não gostaria de ter um site para fotografia, um site Não, para o não, não, não. podcast. Porque, Então eu queria abrigar tudo sob o nome Regina Azevedo Multimeios, né, que seria o multimídia, mas eu não gosto de usar o mídia, já não simpatizo muito. E aí, lá dentro eu teria, né, o link para mandar para o site ou para as landing pages, né, que agora eu aprendi que o negócio chama é, landing page, do Entre em Si, entendeu? landing Para o page menu do Entre em Si. landing page é quando você normalmente, quando você tem você chega o site é quando você entra e tem várias opções. A landing page geralmente Isso, só tem uma opção. Essa basicamente é a isso. diferença de uma a outra, né? Então, e uma questão, daria para abrigar o site do Entre em Si dentro desse outro site? Não Dá, sei. claro, dá. Dá para você fazer tudo, mas assim, quando você se apresenta para o seu público hoje, você já fala que você é a Regina Multimeios ou você só fala que é a Não, Regina não, não. Azevedo? Eu só falo que eu sou Regina Azevedo, Então, por que não né? só Regina Azevedo? Não sei. Então, não, exatamente. O site deveria chamar Regina Azevedo Multimeio, seria só a designação dele, entendeu? Eu acho que essa designação, assim, eu acho que pensa no site com o seu nome, eu acho que é o melhor mesmo, porque você já é a marca. Por exemplo, quando é interessante, né? As pessoas quem me segue e tal, e nas minhas mídias sociais, já sabe algumas coisas que ficam. Sabe que eu faço podcast, Isso. é evidente, mas sabe outras coisas, sabe que eu me ligo no esporte, que eu sou Hum. engenheiro, que. Então, a gente não fica só com um rótulo. É interessante isso, né? E hoje a gente É, está virando uma marca, né? O nosso nome é. está virando a marca. E a melhor definição de quem que é a Regina? Não, a Regina Azevedo, não, ela fala sobre PNL, faz fotografia e enfim, né? E a pessoa consegue saber o que você faz já pelo seu nome, né? Talvez você pode até começar a usar o multimeios, mas eu desconfio que depois ele não vai ser muito necessário, eu acho. Ah, Entendeu? então você acha que eu poderia registrar um site só Regina Azevedo Eu acho e que lá sim. dentro abrigar caminhos para outros Sim. sites, tanto de Não, fotografia, tanto quanto não. Entre em Si? Não, você poderia deixar tudo dentro desse site. Você só vai ter uma área da Regina Azevedo que vai Regina Azevedo barra fotografias, Regina Azevedo barra alguma coisa, e você vai estar falando desse site sobre o que você faz, né? Sobre essas áreas que você atua. Estaria tudo lá dentro, né? Vai Entendi. ter o entre si lá dentro, vai ter a parte de fotografia, você pode ir construindo isso, sabe? Porque você pode Certo. fazer várias landing pages para o seu site, que são as Uhum. subpáginas, né? Como se fosse um Certo. livro, né? Onde no Uhum. início você se apresenta, né? Você pode até na descrição dizer que você usa multimeios para se comunicar, né? E Uhum. quais são os meios que você utiliza? Os meios são a escrita, a questão auditiva e a questão visual da fotografia, por exemplo. Uhum. E talvez, quiçá, aí os vídeos, né? Né? Isso é uma Mas parte eu que eu acho, estou um pouquinho resistente. mas eu acho que, assim, o seu nome, sem dúvida, né? Você está virando o produto, você já é conhecida como a Regina Azevedo que vai fazer uma exposição. Então, eu acho que parte daí mesmo. Né? É. Que nem você falar sobre desenvolvimento pessoal e você fala assim, conhece o Tony Robbins?
Uhum. Eu não preciso nem Certo. falar muito de PNL e tal, de um monte de coisa assim, né? Porque Tony Robbins, meu, o nome já diz tudo, né? Você já conhece a pessoa, já sabe o que ela faz, tudo, né? Certo. E ele atua também por vários meios, vamos dizer É, assim, né? Ele não atua pela hoje, escrita, né? Ele não é. atua no site, tem podcast, ele tem tudo, né? Todos os meios ele Uhum. tá presente, né? Então, Então, eu pensaria talvez no nome, né? Começar o site pelo seu nome mesmo. Em termos de domínio, né? Você já tá. tem um domínio ou não? Não, eu ainda não registrei. Antes eu tinha um domínio que era da minha editora, chamava-se Outras Palavras Livros, né? O domínio era OP Livros. Mas como eu Já. fui desativando a editora, porque a gente vai ter que passar por uma nova fase, que é a fase do e-book, né? Não está dando mais para investir em papel e tal. E aí tem dois problemas também na questão da distribuição do e-book, né? Se faz um PDF como você faz, aí ele viraliza e as pessoas não compram, né? Ele é praticamente gratuito, mas uma editora É. viver de e-book, aí ela tem que fazer criptografado através da Amazon, né? É, Antigamente tínhamos a opção da Saraiva, não temos mais. Praticamente a não. Amazon é que está dominando tudo. Então a gente Tem o lado tem bom e o lado vários ruim, né? problemas. Tem o lado bom e o lado ruim da Amazon, né? Que é super Pois fácil é. comprar lá. Mas Eu esse que sou, eu domínio. sou, eu sou bem um dinossauro, sabe, o Edward? Eu sou bem mais velha que você e tal. Então eu venho de uma experiência, né, em que Bem as mais coisas velha, mudaram eu também não sou bem tão. mais velha. Eu não sou tão novinho. Então, e a gente passou assim, né, na virada do século, por uma mudança muito terrível, sabe? Foi muito rápida, né? Quando eu dou aula para os meus alunos sobre como diagramar um folheto e tal, né? Porque eu dou um curso de comunicação empresarial e ensino eles a produzirem todas as coisas, né? Em 9 aulas, hein? Olha que eu sou esperta. Olha, legal, Em muito nove bom. aulas eu transformo um engenheiro num designer gráfico e num cara que pensa, né, que pensa marketing Visualmente. de uma maneira global, é bacana. E aí eu começo a contar para eles que os primeiros livros que eu comecei como revisora, né, no jornalismo, os primeiros livros que eu revisei, eles foram feitos em linotipo, você acredita? Eu conheci Acredito. linotipo. E agora, de repente, eu tenho que entrar no Facebook Ads aí, fico completamente descabelado. É, pensar que eu usei mimeógrafo e fiz curso de datilografia, Então, é por aí, é por aí. digito certinho, com todos os dedos. Eu percebo, você digita bem E naquelas, não naquelas preciso olhar suas para o páginas, teclado. seu bloco de notas lá funciona super bem. Então é isso, Edward, eu acho que já me ajudou bastante, né, Pensa tirar o mais para o seu multimeios. nome mesmo. E hoje em dia, para conseguir domínio, ainda Hum, mais com o nome, tem que dar uma olhada se está livre, né? é possível. Mas tem vários formatos que você pode pegar. Tem o .com, o .jor, por exemplo. É o Tem não só o .com necessariamente, né? Então tem Sim. várias extensões aí e você pode ver por todas essas extensões. Eu acho que vai fazer mais sentido, né? Você pode usar o entre meios, mas não como domínio, né? Eu acho que o domínio entre meios não faria sentido, né? Para mim, né? Eu acho que não faria sentido. Uhum. Né? Você está Certo. desenvolvendo você como marca mesmo, e você já tem um público, já tem pessoas que estão indo nas suas exposições, já te conhecem como Regina Azevedo, já tem os seus alunos, e tudo isso vai refletir e vai continuar potencializando. E a melhor forma da gente dizer que a gente é plural, assim, no sentido de conhecimento, é sendo nós mesmos, eu acho, né? É, é. Porque às vezes pode parecer estranho, né? Falar, a pessoa faz tanta coisa, quem faz muita coisa não faz nada direito. Mas, na realidade, a vida me colocou nesses caminhos, né, Edward? E, Eu fui acrescentando, eu não fui abrindo mão, né? O exatamente, jornalismo me levou à escrita e à fotografia e acabou me levando à vida acadêmica. tá Então, eu não vendo? vou deixar de É, ser jornalista, ou deixar de ser fotógrafa, ou deixar de ser professora,
porque eu tenho que escolher uma coisa. Eu acho que o Não. mundo hoje, ele é realmente E, multimeios. e Então, tudo que você falando, eu acho que você pode usar a palavra multimeios para explicar tudo isso, e eu acho que funciona aí quando a pessoa entra, né? Porque se ela chegar a conhecer a Regina Azevedo e você explicar o que é ser multimeios, isso aí é hum, legal. Isso é legal, porque é hum, até um estilo de vida, e às vezes as pessoas ficam com essa angústia. Eu tinha também essa angústia de falar, caramba, mas eu gosto de tanta coisa e eu tenho que ser engenheiro. é. Porque é a profissão que eu escolhi. Mas não é Hum. assim, né? Aham. Não, Né? eu me identifiquei muito com a sua história quando você falou. Eu já tinha tentado blog, eu já tinha tentado YouTube, eu já tinha tentado tanta coisa, e quando eu descobri o podcast, para mim foi caminho. E eu acredito que para mim também é caminho. Eu gosto de É, falar, eu tenho facilidade em escrever, e eu acho que é um meio de divulgação muito bacana. é, Ontem, na aula que eu assisti sobre o Face Ads lá que você deu, você falou que o seu público é um público mais maduro, né? Que você não é vai atrás verdade. muito dos jovens. E eu Não, acho que é um público que é mais afeito ao rádio, né? Porque o exatamente. podcast é um rádio. E o rádio não morre nunca. O meu namorado trabalha em rádio, na Rádio Gazeta, Não morre e nunca. toda a publicidade sabe que ninguém vai engolir o rádio. O rádio ele continua existindo, né? E o podcast é um rádio modernizado, porque você pode falar diretamente com o seu público É, na hora que ele quiser, e ele é você pode mandar uma ampliado, né? mensagem, Exato. é, uma É, mensagem praticamente radiofônica, né? Como a gente diria antigamente. É o mesmo meio atualizado, né? E eu acho que para nós é mais fácil, né? E eu queria também fazer um outro agradecimento aí para vocês, junto com a Helena Sampaio, que eu trouxe para a escola do podcast. Ela ficou oh, que encantada. legal, que legal. Ela também tinha uma angústia, né, de fazer YouTube, por exemplo, porque ela fala, as minhas alunas todas, a Helena é uma pessoa assim muito destacada no meio acadêmico, né, professora emérita e tal. E ela uma vez falou para mim, eu não posso fazer canal do YouTube porque as minhas alunas estão aí faturando, fazendo unboxing de barrinha de cereal. Ganha uma caixa de barrinha de cereal, vai lá, olha, ganhei uma caixa. Ela falou, gente, eu sou mega doutora, né? Não vou ficar lá no YouTube, olha, essa barrinha de cereal contém magnésio, não dá certo isso aí. Aí quando eu trouxe para ela a ideia do podcasting, ela se apaixonou, né? Abraçou, levou para uma sociedade acadêmica importante que chama-se Rebraus, que é ligada a letramento na área de saúde. E nós duas estamos escrevendo um artigo para uma revista, um artigo científico, para uma revista sobre o podcast, a aplicação do podcast como meio de divulgação científico. Então É, veja quanta coisa você abre para as pessoas, sabe, Edward? é Porque verdade. Edward e Jefferson, né? Não vou esquecer do Exato. Jefferson. É uma pessoa que tem assim também uma atenção com a gente super especial, né? Verdade, Então, verdade. é mais um agradecimento e mais um case aí para você contar, que até artigo acadêmico está sendo escrito a partir da escola do podcast. Olha que legal, que bom. Eu fico feliz. A gente nunca imagina aonde a nossa mensagem chega. É impressionante. Não Exatamente. imagina mesmo. Quando a gente começa. E realmente, né? Eu tinha tentado blog, eu fiz vídeo. E você sabe que coisa que engraçada? Aí quando eu comecei a fazer podcast, aí ficou mais fácil, né? Porque eu tenho mais facilidade de falar do que de escrever. Eu Uhum. escrevo, mas quando eu passo uns textos meus para minha esposa, ele volta tudo vermelho, assim, né? Tudo, né? Aquela Não, coisa mas assim. a gente tem mania mesmo de Eu me rabiscar, não sinto fica nervoso. estudante, né? Até hoje, né? Mas não aprendo, né? Aí, e você vê que é engraçado, depois que eu fiz, aí o podcast cresceu, aí a escola do podcast surgiu, e hoje eu tô aqui no vídeo. Eu acho que Aí o uma coisa YouTube, leva a outra. uma coisa levou, mas não como ele, na verdade, agora o vídeo, ele não é o meio principal, para dizer a verdade, né? Ele virou Sim. uma forma de eu mostrar o que a gente faz, atrair as pessoas e seguir no trabalho, né? Claro, tudo ajuda, né? E isso que eu falo para as pessoas. Tudo bem, você não consegue fazer vídeo hoje,
faz bastante podcast, que daqui a pouco você fica bom para vídeo também. Realmente, realmente. Vai facilitando. Vai facilitando. Então é isso, viu, Edward? Eu queria agradecer de novo, né, pela oportunidade que você dá para a gente, pela atenção que você dá. Por exemplo, todos os dias dedicar agora esse seu começo de dia, né, para ajudar mais as pessoas que realmente estão interessadas, né, nesse seu trabalho. Aliás, um trabalho do podcast é muito importante para nós, viu? É muito importante e a gente só tem a agradecer mesmo, porque a gente, né, é novato no negócio, né? A gente pode ter muita experiência em outros campos, mas cada desafio é novidade, a gente vai com interesse assim infantil, é gostoso descobrir, É bom, errar, né? acertar. E Eu também acho. principalmente ter com quem contar, né? E por falar em ter com quem contar, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona a academia do podcast. Quem faz o podcast do zero não pertence à academia, é isso? Não, não pertence à Não. academia. São duas coisas distintas, né? O podcast do zero, você fez o podcast do zero ou você fez a academia? Eu fiz o podcast do zero. Então, o podcast do zero é um curso para a pessoa lançar o podcast. Basicamente é isso. Lança o podcast e faz uma base. A gente ainda vai ter mais surpresa dentro do podcast do zero, tá? Para você saber. Uhum. Vai ter mais conteúdo dentro do podcast do zero. Porque o que a gente quer fazer agora com o podcast do zero? A gente quer que a pessoa, além de fazer o podcast, possa construir sua página na internet e fazer uma integração com e-mail marketing dentro do seu site. E construção básica de landing page. Por quê? Porque aí você criou a sua base digital para o seu podcast na internet. Pronto. Agora, a academia, a ideia é para as pessoas que querem realmente criar um negócio digital em torno do podcast. Aí a gente faz uma comunidade, todas as lives que a gente produz fica lá dentro dessa comunidade e a gente tem mentoria toda semana. Então, uma vez por semana, sempre às terças-feiras que a gente está fazendo, eu entro no grupo fechado no Facebook. Então a gente tem um grupo fechado no Facebook, que aí as pessoas podem tirar dúvidas entre si, né? Então um aluno tira dúvida com o outro qual é a ideia da comunidade? Porque o marketing digital e o podcast está inserido nesse contexto. Ele cresce toda hora tem novidade. Então não adianta eu criar algo. Ele vai ser estático se eu crio uma coisa e deixo daquele jeito. E fica ultrapassado rápido. Então você tem que estar sempre atualizando muito. E as estratégias para a gente usar para crescer a audiência e para monetizar o podcast, essas mudam o tempo todo e sempre surgem coisas novas, né? Então esse que é o objetivo, né? Ao passo que o PDZ é para você lançar o podcast, mostrando o passo a passo em detalhes, e criando uma base digital com um site e com um e-mail marketing integrado, a academia já é construção de audiência e monetização do seu negócio. E aí a gente mostra o que a gente faz para monetizar o nosso negócio. E aí aquele negócio que você viu, né? Eu mostro a realidade. Né? Como a aula que eu fiz como eu estou fazendo tráfego. E eu não sei qual o resultado que vai estar aquilo. Eu estou fazendo, eu acabei de fazer. Então eu vou saber daqui a 15, 20 dias se está dando bom, se não está dando bom, e vou dividir isso. E a partir daí eu aperfeiçoo. Então essa jornada fica escancarada dentro da academia. E a gente vai estudando, estruturando lá dentro. Entendeu? Legal. E fora isso, tem a semana do podcast, que eu pretendo participar de novo. Posso? Claro que pode. Ela é totalmente gratuita. A jornada do podcast é totalmente gratuita e é a estratégia que a gente utiliza para atrair pessoas novas para a nossa comunidade, para esse meio do podcast, né? Às vezes é engraçado que o pessoal fala, não, o pessoal está fazendo a jornada só para vender. Não, claro, no final da jornada a gente vai abrir inscrições para a academia. Mas observe o conteúdo enorme e gratuito que eu entreguei. Não, só o e-book, né, já é um trabalho descomunal. As pessoas às vezes não dão valor para o que é gratuito. Eu, ao contrário, eu dou muito valor ao que é gratuito, porque é o que abre a porta para a gente, né, Edward? Você já pensou, se eu tivesse que investir
né, num curso de podcast, num curso de construção de audiência, como você fez lá de tráfego, né? Sabe, eu não teria condição nesse momento de fazer nada disso. Eu estaria sem lançar podcast nenhum, sabe? Estaria lá só infeliz, né? Não tem dinheiro, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E vocês realmente abrem portas para a gente, né? A custos baixos, custo zero mesmo, porque você dá todas as ferramentas de uso gratuito, é custo zero mesmo. É custo e zero, isso é muito bacana. Quando a gente começou, a primeira coisa, quando a gente criou o primeiro curso da Escola do Podcast, ele era basicamente o podcast do zero e a gente vendia ele. E aí a coisa começou a crescer, a gente criou a questão das lives, e aí o conteúdo foi aumentando, daí a gente criou de novo, aí a gente chamou de academia e criou o podcast do zero. Mas logo no começo a gente percebeu, não, Jefferson, sabe de uma coisa? A gente tem que ensinar as pessoas de graça a lançar o podcast. A gente não tem que cobrar para lançar um podcast, mesmo porque está cada vez mais fácil criar um podcast. E as ferramentas vão ajudando a gente a isso. E outra, quando a pessoa cria um podcast, aí que aparece um monte de coisa para ela aprender depois que ela lançou o podcast. E é isso que a gente tem que ajudar. Então, ajudando com muito talento, viu, Edward? Muito obrigada para você, para o Jefferson. E é isso aí. Muito obrigada por esse nosso bate-papo, né? Essa consultoria de hoje. Eu agradeço muito. E foi bastante esclarecedor. Eu vou colocando em prática e de vez em quando te mando um e-mail para dizer como é que eu estou indo, tá? Só para compartilhar com você o nosso crescimento também. Porque é bom saber. A gente gosta legal, de saber. Né? Inclusive, a gente abriu o cadastro. Eu não sei se você preencheu lá a ficha, que a gente vai fazer um diretório já, né? Preencheu. Já vi que tem bastante pessoas que preencheu lá e a gente vai criar esse diretório. Eu não perco uma, viu, Edu? Não perco uma. Só perco quando eu saio daquela super aula que estou com a cabeça a mil, que não dá para entrar em outra igual, porque senão é ir direto depois para o pronto-socorro, né? Não, excelente. Mas bacana, legal. Obrigado aí pelas palavras e te vejo na jornada do podcast. Vou estar lá de olho em vocês. Obrigada. Legal. Obrigado mesmo. Um abraço aí para vocês. Abraço. Tchau. Tchau. Vamos ver se foi com você, daí a gente já tira algumas dúvidas aí. Se der certo, a gente conversa. Está tentando conectar. Opa! Tudo bem, Pedro? Tudo, e você? Tudo ótimo. Foi com você que eu falei lá. Aqui, né? A gente trocou Foi com você que eu troquei mensagens, não foi? Sim, foi. Foi, né? Eu tenho algumas dúvidas que parecem parecidas com as da Regina, que acabou de falar com você. Legal. Então, antes de você fazer a pergunta, antes de você fazer a pergunta, da onde você está falando? São Pedro. Estado de São Paulo. Legal. Isso. Ótimo. Eu sou um sanpedrense da Gema, foi para São Paulo, ficou 37 anos lá, voltou e tem uma trajetória na área de comunicação e marketing. É muito importante, de 37 anos em empresas e agências, e comecei a escrever um livro agora também, mas são mais histórias de vida. E a minha dúvida maior, Edward, é em relação a exatamente coisa parecida com o que a Regina colocou. Ou seja, eu sou meio multimídia também, eu escrevo... Tenho um livro a caminho, mas é meio que autobiográfico tal. Tenho alguns artigos escritos na mídia também. E tenho uma trajetória profissional, quer dizer, além disso também tenho banda de música tal, né? E tem banda de música? Legal, hein? Tenho, em 2012, eu retomei uma banda 40 anos depois. E qual que é o estilo musical da banda? Só podia ser da época, né? De 70, 60 e pouco. Beatles, Roberto, essas coisas aí. Muito bom. Nós fizemos uma live agora no final do ano, aqui no município também. Tem essa live, se qualquer dia se quiser eu te mando para você conhecer.
Manda o link para mim lá. Manda o link. Eu vou Quero mandar. conhecer. Manda. Vou mandar. Agora, a grande questão que eu coloco é a seguinte: eu adorei podcast, mesmo porque rádio para mim é um meio fantástico e tem a relação é muito estreita entre os dois, né? Com certeza. O que eu fico imaginando é o seguinte: eu estou com uma dificuldade de foco, tá? Eu teria dois focos distintos, na verdade. Um é trajetória de vida profissional e a outra é histórias de vida mesmo, pessoais, vamos dizer, que fala de banda, que fala de poesia e etc. Tá. Eu posso trabalhar dois podcasts diferentes. Pode, com certeza. E eu acho que eu devo, porque são públicos distintos aí no caso, né? Tem que tentar entender um pouco isso aí, né? Porque assim, você, queira ou não queira, quando a gente faz um podcast, mesmo que seja um podcast vamos falar da sua trajetória profissional e de toda a sua experiência, e você focando no profissional, com certeza ele vai trazer muitos exemplos e muitas situações que são pessoais, concorda? Sim, claro. Vai acontecer. Eu, por exemplo, eu com o Jefferson, a gente faz um podcast que a gente chama de Vida nos Trilhos, que é um podcast mais em desenvolvimento pessoal, assim, geral. E a gente já está acho que a gente vai para o 290 agora, né? Episódio 290. E assim, se alguém escutou tudo aquilo lá, assim, com certeza ela já sabe um monte de coisa de mim, assim. E até questões um pouco pessoais. Porque a gente acaba falando, né? Porque a conversa dentro de um podcast, ela tende a ser mais profunda. Então, talvez, o que acontece? Você pode começar, talvez escolher para começar um dos dois temas. Tá. E talvez eu diria que eu iria com o profissional. Sei. Porque você deve ter uma bagagem profissional fantástica. Você falou 37 anos. Sim. Eu fiz uma trajetória em agências de comunicação e empresas na área de comunicação e marketing. Quer dizer, quando você começa por aí, você tem muito case que foram explorados, de clientes, etc. Eu falo muito de comunicação de marca, de administração de crise, etc., entendeu? Então a bagagem é grande. Eu acho que isso é legal mesmo, porque você vai ter uma bagagem, você vai entrar, questões profissionais sempre conectam bem num podcast, porque o tempo de retenção da audiência no podcast é maior, porque a pessoa ela para ouvir o podcast, não que ela pare para ouvir o podcast, mas ela sempre tem aqueles tempos que ela fala, vou caminhar hoje, vou escutando o podcast do Pedro, né? Então, assim, ela usa aqueles tempos que ela não poderia estar vendo um vídeo para ouvir podcast. Então, você consegue se comunicar com essa audiência, né? E dentro desse podcast, você vai falar dos seus alguns causos, né? Algumas coisas que são histórias até pessoais, né? Partindo um pouco por esse lado pessoal e você já vai começar a perceber como isso vai acontecendo. E depois, se você percebe que esse podcast está indo legal, você pode criar um outro separado, aí sim, mais focado para uma questão pessoal, onde você vai poder falar da banda, vai poder falar de outras coisas mais desconectadas do profissional, sabe? Mas concorda que os dois vão... É como se fossem dois círculos que tem a interseção no meio, né? A interseção no meio existe, a área comum, claro. É uma área comum entre os dois. Eu acho legal... Claro, qualquer um que você escolher está bem, sabe? Qualquer um que você escolher para começar, mas eu escolheria apenas um dos dois para começar, porque você vai ter que sentir como é que é a mídia, ter foco nessa área e você vai poder, dentro de um ou do outro, dar uma pincelada para um lado de lá e voltar. Dar uma pincelada para o lado de lá e voltar e ir testando como é que a coisa acontece. Um tema muito recorrente, de alguma forma recente,
que vem de 10 anos para cá, na minha atividade profissional, é longevidade. Ótimo, isso é bom. Eu gosto muito, me afeiçoei a esse tema, porque eu fiz um planejamento e um projeto junto com um pessoal especialista nessa área, na área de geriatria, gerontologia. Posso falar nome de empresa aqui? Pode, total, sem problema nenhum. Pode É falar. um projeto da Bradesco Seguros, que foi lançado um prêmio na área de longevidade com 3 modalidades. Histórias de vida, que falava sobre a questão, para ressaltar a intergeracionalidade, os exemplos que os mais velhos deixam para os mais novos, vamos dizer, que é um prêmio que teve uma aceitação enorme na área de jornalismo e na área acadêmica, com projetos, dissertação de mestrado, case de doutorado na área de longevidade para geriatras, gerontólogos, etc. Então é um tema que eu me afeiçoei recentemente, que ele pode ser incorporado, vamos dizer, na minha trajetória profissional. E é um tema que eu acho que é muito atual, né? Eu acho que é atual, necessário, e eu percebo, assim, quem que não quer viver mais tempo, né? A maioria das pessoas pelo menos querem viver mais tempo, né? É a questão do envelhecimento saudável, né? Exato, exatamente. A gente ter essa consciência, e a gente sabe que a população madura, ela está cada vez crescendo mais. Porque... Sim, olha o meu caso. O meu também, né? Então, assim... Você é jovem. Então, a gente sabe que a faixa média da população está envelhecendo, né? E a gente precisa ajudar essa população, é nossa responsabilidade, fazer com que essa população envelheça bem e atuando no nosso mercado. Perfeitamente. Porque essa é uma reclamação que a gente ouvia muito antes. Já fiz 50, não tem mais vaga para mim no mercado de trabalho. Bom, o mundo mudou hoje, tem podcast, tem mídias sociais, tem um monte de coisa para a gente tomar esse poder para a gente também. Perfeito. Porque ele não está só na mão dos jovens. Os jovens têm mais facilidade. Mas a gente, da nossa geração, assim, ou mais para lá, né? Eu falo, pessoal, a gente tem que usar essas coisas, porque a gente tem que se sobressair, a gente tem muita experiência, por que não, né? Tem que compartilhar isso, né? Claro. Exato. Claro. Então, eu acho muito legal também esse tema de longevidade. Muito mesmo. Muito mesmo. Eu acho que tem público bom para isso. Perfeito. Então, agora é só estabelecer foco, né? E começar a trabalhar. Começa com um tema. Escolhe um desses temas e segue em frente. Porque assim, vai te dar uma paz de espírito saber que você já começou, já está fazendo. E eu não sei, participando agora da jornada do podcast, você vai, junto com a gente, vai ter no final dos 4 dias o seu podcast no ar. Simples assim, porque a gente mostra o passo a passo ali, a gente vai mostrar como faz com o celular, e é bem tranquilo. E aí, a partir daí, é seguir em frente, continuando o trabalho, e na hora, se você pensar, pô, vale a pena fazer mais um, você vai lá e faz. Mas eu deixaria um ir em frente, porque já tem bastante trabalhinho para desenvolver em cima de um, né? Porque é um podcast que você tem que divulgar. Se você fizer 2, você já tem que divulgar 2 nas mídias sociais. Aí você já começa a dividir a atenção, né? Então, assim, escolhe um e vai com ele, deixar ele crescer assim, aí depois você pensa no outro, né? Frequência razoável seria uma quinzenal, viu? Eu estou imaginando, porque a semanal pode ser muito corrido no início para quem não tem prática. Pode ser, a mensal, eu acho que funciona. A mensal fica muito distante para você estabelecer as relações entre um segundo e um primeiro, vamos dizer. Concordo. Então a coluna do meio aí eu acho que é o ideal, né, no primeiro momento. Para ter fôlego também para preparar, né? Exatamente. Vai com calma, porque você vai, nesse processo, vai ter que aprender bastante coisa, né?
Claro. Mas é totalmente possível de fazer. Você vai ver que é tranquilo. Perfeito, então. Tá Edward, muito bom? obrigado. Não vou tomar mais seu tempo, mas a gente vai se falando ainda. Com certeza, eu estou à disposição. Obrigado aí pela presença aqui Não, e eu tenho a gente se acompanhado. O vê. trabalho de vocês é fantástico, viu? Parabéns. Estamos nessa jornada aí. Legal. Tá E bom? passa o link da sua banda, eu quero Tá, eu vou ouvir. passar. Não Eu esquece vou disso. passar dois links para você de lives recentes de música, tá bom? Pô, legal, legal, legal. Um Então tá bom. abraço. Muito Valeu, hein? obrigado, viu? Um Tchau, abração tchau. aí. Valeu, tchau, Tchau. tchau. Olha